Os hebreus de 4.000 anos e os brasileiros de hoje. A Bíblia é pródiga em falar da escravidão do povo hebreu no Egito. Mas será que algum irmão já se deu o trabalho de fazer uma comparação entre eles que viveram há 4.000 anos passados e os brasileiros de 2024? Pois bem, eu fiz essa comparação matematicamente, comparando a história da humanidade com os escritos bíblicos e a vida destes dias. Quando falamos que os hebreus foram escravizados do Egito por 400 anos, e segundo a etimologia da palavra latina, eslavo, e que hoje é pronunciada como escravo, que por sua vez significa um humano dono de outro humano, tal como se fosse um bovino ou um equino que trabalha para o seu dono apenas pela alimentação e muitas vezes parca. Saibam os irmãos o porquê dos hebreus serem tidos pela história como escravos? Pois que viviam antes na terra prometida, ou na Canaã. E como todos já sabem, lá em Canaã, ou o Israel de hoje, além de solo extremamente pobre, e o é, até hoje porque não chove, a guisa do Ras da Catarina, aqui no Brasil, em Pernambuco. Então a fome pegou e eles precisavam baixar para o Egito, onde se estabeleceram no delta do Nilo, que além de chover, a terra até hoje é extremamente rica, graças às inundações propiciadas pelo rio Nilo até julho de 1970, portanto, antes da represa de Açúcar. Hoje, o rio Nilo não alaga mais. Ainda que seja para produzir e viver, ninguém tem o direito de ocupar a propriedade de terceiros, se é devida compensação. E aí vem uma cobrança por parte dos egípcios, a que hoje denominamos imposto. E esta palavra imposto é tudo aquilo que se dá sem vontade de fazê-lo. Daí o nome, imposto. Do contrário, seria presente, que é aquilo que se dá por questões filantrópicas ou caritativas. A faina do Império Romano em conquistar mais terras é porque nelas havia mais gente. E uma vez sendo deles, os romanos, a terra conquistada, todos passariam a ser seus escravos, pagando uma arrecadação denominada imposto, e que a igreja denomina dízimo ou 10ª parte. De cada 3 animais criados pelos hebreus, um deveria ser entregue aos egípcios. Em cada 3 volumes de cevada, um era entregue aos egípcios. E isto tinha um nome de escravidão, ou seja, uns produziam e os outros, donos da terra, e que também usufruíam. E foi graças a isso, considerado escravidão, que o Papa, no concílio de Macon, no ano de 1585, ele determinou que o dono da terra era quem nela vivesse e produzisse, a chamada lei canônica. E nesse ano passou a cobrar o dízimo, porque todas as terras eram consideradas de Deus, quem as criou, e por isso todos passaram a pagar o dízimo ou a 10ª parte da sua produção. Quando a seca assolou o Nordeste brasileiro, por muitos anos, durante o reinado de Dom Pedro II, eles, nordestinos, se deslocaram, caminhando meses em busca de terras produtivas, tal como fizeram os hebreus, e, em chegando, precisaram pagar pelas terras que ocupavam, o que também era considerado escravidão. Ou seja, produziam sim, mas tinham que pagar pelo uso da terra. Portanto, nessa época, o imposto ou pagamento contra a vontade era tido como uma escravidão ou uma exploração. O último país do mundo a manter escravos, ou seja, humanos sem direito
ao que produziam foi a Mauritânia, que aboliu os seus escravos há 42 anos passados. E a partir daí só mudou o sentido da palavra, onde o produtor passou a ficar apenas como parte do que produzia. Os hebreus eram considerados escravos porque a cada 100 produzidos, 33 era recolhido para o faraó. Só que a escravidão aumentou nesses dias, porque hoje a cada 100 produzidos, somando todos os impostos embutidos, nós pagamos a metade, ou seja, 50%. E ainda vivemos na nossa terra, chamada Brasil. Foi empregado no Brasil uma escravidão lenta, a molde dos porcos do mato, que preferiram a comida fácil até ficarem escravos dela, independentes das migalhas sobradas do governo, a fim de se manterem vivos. Há um costume onde os irmãos e o próprio ritual confirma que em maçonaria não se fala em política, porque quem o diz e quem o redigiu nos rituais não sabe a etimologia da palavra política, não sabe o que quer dizer política, que ela vinda do grego como politikos e que significa trabalhar para os outros. Isso é fazer política. E a maçonaria trabalha para os outros, pois o objetivo dela é tornar feliz a humanidade. Quem a tornará feliz se não trabalhar para essa sociedade? Como poderá a maçonaria tornar feliz a humanidade? Tal como determina a nossa mais usada definição, sem nunca trabalharmos pela e para a humanidade. A maçonaria tem sido tão útil para as Américas que foi graças à nossa instituição que todos os povos das três Américas deixaram de ser escravos, no sentido lato, sendo a única exceção o Canadá, mas que ainda depende do Império Inglês. Agora me digo se a escravidão dos hebreus não era mais branda da que hoje estamos submetidos, pois a única diferença é que o Egito recebia em produção e hoje nós pagamos com valores, que por sua vez é mais fácil de armazenar e também de desperdiçar. Esta demonstração de escravidão foi exemplificada por Joseph Stalin, que viveu lá entre 1879 e 1953, onde ele depenou, como prova, ele depenou uma galinha totalmente. E depois caminhou pela sala soltando esparsos grãos de milho. E ela lhe seguiu para fazer jus ao alimento. E assim somos nós, escravizados pela e para sobreviver. Eu vou finalizar este áudio na esperança de que alguém me diga que eu estou errado, me provando que estou senil, porque hoje nós somos mais escravos que os próprios hebreus escravos do Egito. Meus irmãos, muito obrigado que me ouviram. Eu sou o irmão Zildo Pacheco de Ávila, eu sou mestre lá da loja Abolição 100, que é jurisdicionada a grande loja maçônica do estado do Rio Grande do Sul, e eu também sou membro da Academia Maçônica Brasileira.